A música toca a alma. É uma forma de arte e a linguagem universal. E que tal se nós unirmos música e ecologia? Hoje estamos aqui no Espaço Cultural Casa Som Amazônia e conversaremos com a diva da música local, que tem encantado o mundo com a sua voz e, acima de tudo, pesquisado e divulgado as nossas raízes. Sejam bem-vindos ao Semeando Cultura. Olá, gente, eu sou Ellen Fernandes, cantora, compositora, sócio-proprietária junto com Anderson Farias, aqui da Casa Som Amazônia. A Casa Som Amazônia é um espaço cultural que atua em diversos cursos na área da música, piano, violão, violino, bateria, canto, enfim, uma série de instrumentos que está esperando você para conhecer. Inclusive, nós atuamos na produção musical e também na mentoria artística. A proposta da casa é a gente aprender arte, música, interagindo, sendo direto ali na prática musical. Então, a proposta da casa também é que ela possa receber shows. A gente já tem uma agenda de shows para quem quiser conferir no site, no Instagram da Casa Som. A Casa Som, então, está esperando todos aqueles que gostam de arte e de música para degustar de um espaço muito acolhedor para todos vocês. Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Doutoranda em Musicologia pela Unicamp. Possui 2 álbuns e um DVD gravados com produtores norte-americanos e europeus. Um desses foi premiado, inclusive, na França, como o melhor CD de MPB em Paris, resultando em uma apresentação no palco da sede mundial da Unesco em 2014. Já se apresentou também nos Estados Unidos, Itália e Portugal, e é reconhecida internacionalmente pelo Jungle Jazz. Estamos aqui hoje com Karine Aguiar. Muito obrigada, Karine, por ter aceitado esse convite de conversar com a gente aqui sobre música, sobre sustentabilidade e principalmente trazendo novidades aí na relação dessas duas áreas. Obrigada. Obrigada a você, professora. É um prazer estar aqui. E aí, assim, Karine, o que eu acho super interessante de observar a tua bio é essa junção, né, do teu mestrado em sustentabilidade, né, em ciências do ambiente, e hoje nós temos uma cantora que eu posso dizer assim, que é pluri, né, de tantas culturas, de tantas questões aí de base que formam hoje o teu perfil musical. Sim. E principalmente, né, eu quero te perguntar como iniciou essa história para vir da sustentabilidade, das ciências do ambiente para a musicologia. Bom, eu sempre fui apaixonada por 2 coisas, né, pela natureza e pela música, a minha vida inteira. E essa aproximação maior que eu tive com o mundo da pesquisa começou no final de 2014. Quando eu voltei da França, eu morei por 6 meses na França, por causa desse prêmio que o meu CD ganhou lá, né? Enfim, me apresentei na sede mundial da Unesco, depois segui em turnê pela Europa. E após 7 meses morando na França, entre 6 e 7 meses morando na França, cantando a Amazônia, cantando o Amazonas, né, as pessoas, os franceses, né, os europeus em geral me faziam muitas perguntas sobre a Amazônia que eu percebia que eu já não conseguia mais responder. E aí me veio aquela inquietação, né? Puxa vida, eu sou uma amazonense cantando o Amazonas, cantando a Amazônia, mas eu percebi que o conhecimento que eu tenho sobre a região onde eu moro ainda não é suficiente para que eu de fato, consiga passar, né, tudo isso que a Amazônia representa para as pessoas no mundo inteiro. Então, eu preciso me recolher um pouco e estudar mais, né? E fui para a universidade, lá para a UFAM, para o Centro de Ciências do Ambiente, entender um pouco sobre essa Amazônia, sobre essa natureza que eu tanto canto nas músicas que eu interpreto, né? E lá surgiu a possibilidade de eu fazer o mestrado mesmo. A linha de pesquisa que eu fiz foi Dinâmicas Socioambientais na Amazônia. Eu trabalhei com as canções ecológicas do maestro Adelson Santos, né, que é um compositor, um maestro amazonense, que é um precursor, inclusive, na música independente aqui no Amazonas, né? Ele já em 1974
já cantava Não Mate a Mata, A Virgem Verde Bem que Uhum. Merece Consideração, né? Então, eu procurei estudar a trajetória do Adelson enquanto esse cantor, enquanto esse defensor da natureza, em um momento que a cidade de Manaus passava por um processo muito intenso de urbanização, que teve um desmatamento em larga escala, enfim, a cidade se expandiu e, com isso, muitas mudanças, né, no meio ambiente, na natureza. A nossa relação com a natureza na cidade se modificou bastante, né? Então, o Adelson, ele refletiu tudo isso a partir das suas músicas. E aí, finalizei o mestrado sobre a obra do Adelson e fui tentar o doutorado na Unicamp, né? Eu sou apaixonada por Maués, sou apaixonada pelo interior do Amazonas, gosto da vida rural, gosto da vida no campo. E eu já tinha tido acesso à música de Maués, às pesquisas, através do Igor Saunier, que é um pesquisador amazonense, que é meu parceiro de pesquisas também, e de música e da vida, porque é meu esposo, né? O Igor, nessa época, já estudava os ritmos amazônicos e tinha uma relação muito próxima com o gambá de Maués, que é um ritmo da Amazônia, né? Um ritmo que tem uma influência africana, indígena e europeia, que a gente pode falar sobre isso mais na frente. Mas nessas minhas andanças por Maués, eu descobri uma cultura musical riquíssima naquela cidade e a festa da Tapiraiauara, que é uma festa que acontece na zona rural, onde eles encenam uma lenda, essa lenda desse bicho, Tapiraiauara, que é metade onça, metade anta. E essa lenda ela tem muitas relações, eles falam muitas coisas sobre a degradação do meio ambiente, né? Que essa Tapiraiauara, esse ser mítico, né? Ela é um ser que protege a natureza. Então, eu vi aquilo como um objeto muito interessante para se desenvolver uma pesquisa, né? Rico, né? Muito rico. E aí, fiz o meu projeto do doutorado para a Unicamp, fui aprovada, e lá, e nesse projeto, né, a partir desse estudo, eu tive acesso ao campo da ecomusicologia, que é um campo muito novo, ainda um campo do conhecimento muito novo, que une a música e os estudos do meio ambiente, a música e a ecologia, né? Então, vendo essa relação entre música e natureza na dança da Tapiraiauara, eu pude começar a desenvolver também isso dentro do campo da ecomusicologia, né? Que é um campo muito promissor, né? Que pode abrigar trabalhos de educação ambiental, que pode abrigar trabalhos também que estudem as madeiras amazônicas para fazer instrumentos musicais, as nossas fibras vegetais, né? Enfim, é um campo do conhecimento que dá para fazer muita coisa, dá para estudar muita coisa, né? E a minha relação com a pesquisa se aprofundou a partir dessa inquietação minha lá em 2014, na França, quando eu percebi que eu não conseguia mais responder as perguntas que me eram feitas, né? Eu não gosto de, assim, ficar na superfície, né? Eu gosto de me aprofundar nas coisas que eu faço. Então, fui me aprofundar em Amazônia e acabei redescobrindo esse mundo fantástico que a gente tem aqui, né, a partir da música e da minha convivência com os músicos do interior da zona rural de Maués. E o que é interessante nessa tua fala é que, por exemplo, tu tinhas uma profissão, tu já eras cantora, Sim. já trabalhavas a voz, mas a tua vontade, essa coisa que tu dizes de responder às questões, de ser uma cantora completa, não só de interpretar musicalmente aquilo, Sim. mas de interpretar entendendo Sim. aquilo que estava falando, aquela mensagem que seria dita. Então, ouvindo essa tua história de vir para Ciências do Ambiente, lá em Ciências do Ambiente, encontrar, né, um limite aí que pudesse trazer a interdisciplinaridade com a música, isso é interessante e mostra para a gente que como as áreas elas são abertas. Sim. Que às vezes a gente gosta de uma coisa e gosta de fechar naquele mundo, quando aquilo ali, às vezes, a gente descobre riquezas, né? Sim. Áreas riquíssimas e que rendem muitos frutos por serem novas, né? Sim. Esses dois termos, ecomusicologia e jungle jazz, né, que estão presentes aí na tua história,
por conta, inclusive, do último festival de jazz que teve, né? Que Uhum. teve uma repercussão muito grande, inclusive Sim. a tua aparição ali foi uma coisa assim que trouxe para muitos assim corações assim muitas alegrias, né? Justamente eu acho que por conta dessa riqueza e da propriedade com que tu fazes essa interpretação, eu acho que é aí que está o grande diferencial. Então vamos falar aí um pouquinho sobre esses dois termos, né? Vamos. Que podem trazer coisas aí diferentes para quem está assistindo. Então, a ecomusicologia, ela é um campo do conhecimento, né, muito recente, tem pouco menos de 10 anos. É um campo do conhecimento que une esses estudos de ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, mudanças climáticas, com a música, né? Com a música, com os sons, enfim, ou tudo aquilo que a gente entende por música, né? Enfim, atividades sonoras em geral, né? Sim. É um termo que ele tem sido desenvolvido bastante num contexto dos Estados Unidos e da Europa, por um professor chamado Aaron Allen, com quem hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar em um grupo de pesquisa e também fazendo conferências, né, ao redor do mundo. E, assim, é um campo interdisciplinar, multidisciplinar, que agrega muitas abordagens, né? Se você é engenheiro, se você é um químico, se você é da área da informática ou se você é da área do direito, e você tem esse interesse, você consegue encontrar uma ponte entre essas áreas do conhecimento e a música e a natureza, e existe, né? Sim. A gente pode estudar, por exemplo, a partir da engenharia acústica, né? A questão da poluição sonora no ambiente, isso também é uma questão de saúde, é uma questão de sustentabilidade, né? Você pode estudar a partir também dos estudos de engenharia acústica, quais são as madeiras amazônicas necessárias para fazer um determinado tipo de ressonância numa sala, né? Sim, Quem perfeito. estuda física pode estudar resistência, né, de materiais para fazer uma corda de um instrumento amazônico ou pegar uma fibra, né? Tem uma pesquisadora norte-americana que veio para o Amazonas que está estudando isso, ela é uma engenheira, ela está estudando a resistência das fibras amazônicas para fazer instrumentos musicais, para fazer cordas, né? Para fazer tambores com madeiras, enfim, com violões, né? Então, assim, é uma área muito rica que você pode... Ou você pode também estudar os compositores amazônicos que falam sobre a natureza, né? Fazer uma análise das obras, né? Da vida desses compositores, como que essas músicas podem servir dentro da sala de aula, né, para ensinar, fazer uma alfabetização científica com os alunos, né? Tem uma música que eu gravei do Hugo Levy e do Neil Armstrong, que é Biojoias, e ela fala sobre as sementes, sobre as fibras, fala sobre o tucum, buriti, açaí, né? Então, tem ali todo um trabalho ecomusicológico de alfabetização científica também, para quem nunca viu uma fibra de açaí, de tucum, né? Eu mesma, quando eu gravei essa música, eu não sabia o que era uma fibra de tucum, né? Então, é todo um conhecimento que está atrelado à ecomusicologia, que você pode trazer para dentro da sala de aula, né? Que você pode trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos. E a música é uma forma lúdica e completa de unir as pessoas, né? E trazer as pessoas para uma realidade que às vezes falta. A música ela cria memória, né? Ela ativa a emoção, ativa áreas do cérebro que nenhuma outra coisa no mundo é capaz de ativar. Então, é um instrumento muito potente, inclusive para a gente repensar a situação de destruição que o nosso planeta está vivendo hoje, né? A gente está numa crise ambiental sem precedentes, né? Uma coisa que é uma questão planetária, né? Que é uma questão de todo mundo deveria se preocupar com isso, né? E a música é um instrumento poderosíssimo para sensibilizar as pessoas, para mover essas emoções, né? Para fazer as pessoas aprenderem a amar
a conhecer, né, as coisas ao redor delas, né, a natureza, os animais. Então, a arte faz isso, a arte música, tem esse poder, de mexer com essas emoções, né, com esses comportamentos. Sim. E o Jungle Jazz? O Jungle Jazz aconteceu, esse termo, né, esse nome foi dado para a música que eu faço, porque assim, o meu primeiro disco, eu decidi, quando eu fui convidada para gravar em Nova York, por um pianista alemão que veio no Festival Amazonas Jazz e me viu cantando ali num barzinho, né, de jazz em Manaus, na programação alternativa do festival. Ele gostou do meu trabalho e disse, o que você acha de gravar em Nova York, né? Não tinha CD nenhum na época. Uhum. Eu achava que ele estava brincando, né? Eu achava que, sei lá, esse cara tá zoando, né, comigo. E aí, quando eu percebi que o negócio era sério mesmo, eu falei para ele, eu disse, olha, eu sou uma cantora da Amazônia, eu sou apaixonada pelas minhas raízes, né, pelo meu quintal, eu gosto de cantar as árvores, os peixes, as águas, enfim, tudo que é nosso, né, as nossas tradições. Então, eu não quero ser mais uma cantora brasileira que vai para Nova York gravar um disco de bossa nova ou um disco de jazz, assim, não estou desmerecendo, né, assim, tem trabalhos maravilhosos, extraordinários, mas, assim, eu queria cantar as minhas origens. Manter as raízes. Sabe, eu sou muito apegada a isso aqui. Hoje eu moro na Itália há quase 3 anos, mas eu tô sempre por aqui, né? Escolhi fazer minha pesquisa de doutorado aqui, né? Eu tenho esse senso de compromisso com o lugar onde eu nasci, né? Um lugar que me deu tudo que eu sou, né? Então, quando a gente estava gravando lá em Nova York, a última faixa do disco, que é Dia de Festa, que é uma composição do Zeca Torres, o Torrinho, né, que também compôs Porto de Lenha, o Igor Saunier estava gravando um tambor de gambá, né, que essa música a gente inseriu o ritmo do gambá nela, com piano jazzístico, com contrabaixo, a bateria do jazz. E aí, o baixista que estava gravando com a gente, o baixista norte-americano, Matthew Parrish, ele estava do lado de fora do estúdio assistindo por aquele vidro assim, né? O Igor tocando lá e ele começou a dançar com o instrumento dele, aquele baixão enorme, né? E olhou para mim e disse, "Wow, this is the jungle jazz." Esse é o jungle jazz, o jazz da selva, né? Que jungle, selva, jazz, o gênero musical, né? Sim. E aí a gente ficou com aquilo, realmente, né? A gente traz a poesia da Amazônia, os nossos ritmos, né? As nossas coisas, e misturou isso com jazz. Ok, é o jungle jazz, a gente aceita, né? Esse termo. Mas o jungle jazz, esse termo, esse nome, não fui eu que inventei, não foi o Matthew que inventou, né? É o nome de um disco que foi lançado no final da década de 50 por um maestro norte-americano chamado Les Baxter. Ele veio para o Acre, para a Amazônia, aqui para a Amazônia já ali acreana, né? Gravar os sons da floresta. Gravar o conjunto de sons da floresta ali. Tudo que capital que tinha. E aí, a partir dessa gravação, ele fez um disco chamado Jungle Jazz. Tanto que na capa do disco é um indígena da etnia Wayampi, né, que está lá na capa do disco. Então, assim... 50. No final de 50 já. Então, a coisa não foi inventada por mim, né, nem pelo Matthew, mas já tem uma história antes disso e, enfim, é sempre bom esclarecer isso para as pessoas, porque muita gente acha que fui eu que inventei esse termo, né? Na verdade, eu acolhi esse termo de jungle jazz para minha música, mas ele já existe há muito tempo. Na verdade, as coisas se transformam. Exatamente. Né? Inclusive, é muito interessante a gente poder pegar um trechinho do DVD Jungle Jazz, uma sinfonia amazônica, que lá tem uma ilustração perfeita do que é o Jungle Jazz, né, e do que é o Gambá de Maués. Né? A gente trouxe para a gravação desse DVD no Teatro Amazonas os grupos de Gambá de Maués, esses músicos que tocam essa música do Gambá, que tocam esses tambores, e com um grupo de jazz no palco, né? Então, tem esse excertozinho aí para a gente conferir. Então, vamos ver aí um pouquinho do Jungle Jazz. Foi no último Festival de Jazz. Não, teve esse daí? Não, esse é o DVD que eu gravei em 2019. Esse foi de 2019. Sim. Então, vamos verificar esse trechinho aí para ilustrar. Faz pirueta no ar,
sou guardião da deusa do Guaraná. Vai voar carachué, faz pirueta no ar. Karine, você também participou da edição e organização de 2 obras, né? Uma intitulada Tambores da Amazônia, Ritmos Musicais do Norte do Brasil, e outra, Amazon Drumming, 10 ritmos do Norte do Brasil para a bateria, né? Inclusive com o Igor Saunier, né? Sim. Fala um pouquinho sobre esse teu lado pesquisadora, né? O que está te estimulando agora, né? E onde é que isso daí vai te levar? Se tu já tens alguma ideia de por onde tu vais agora quando finalizar o doutorado. Sim, essas 2 obras são 2 obras muito interessantes, muito importantes, inclusive já são consideradas obras de referência para o estudo dos ritmos amazônicos, não só no Brasil, mas no mundo, né? É um trabalho que agora está chegando na Itália. O Amazon Drumming vai ganhar uma tradução em língua inglesa, porque já existe uma procura muito grande pelo estudo dos nossos ritmos, né, em países que falam o inglês. Na Itália, a gente tem uma aceitação muito positiva desse trabalho, né? E, assim, são 2 trabalhos que eu, assim, tenho muita alegria de poder ter organizado, porque são trabalhos pioneiros, né? São os únicos livros que ensinam, de fato, ritmos amazônicos no mundo, né? E é um trabalho que é de autoria do Igor, são trabalhos que são de autoria do Igor Saunier, que é um pesquisador de Maués, né? E nascido e criado no meio da floresta mesmo, que tem todo um contato especial com essas manifestações musicais da Amazônia, né? Do interior. Então, assim, são trabalhos que são muito... inclusive, a leitura é muito acessível para pessoas que não sabem música, que não leem partitura, por exemplo, podem ler esses livros. Lá direciona para você ouvir o ritmo, como ele é tocado, ensina um pouco da história de cada ritmo, onde ele acontece, quem é que toca, quais são os instrumentos, né? Que fazem os instrumentos tradicionais desses ritmos. Então, assim, são 2 materiais que eles são direcionados a um público de músicos, mas eles também podem ser lidos por pessoas que não sabem nada de música, porque a gente quis mesmo trazer essa divulgação, né? Essa ampliação desse conhecimento para outros públicos, né? E, assim, a vida na pesquisa, para mim, sempre tem sido muito empolgante, porque a gente tem feito trabalhos que são trabalhos que a gente gostaria de ver, né? Assim, a vida inteira eu sempre me perguntei por que as pessoas não estudam isso ou aquilo, né? Então eu disse, quer saber? Se ninguém está estudando, eu vou lá e vou fazer isso, né? E divulgar, né? E divulgar, porque é muito importante, sabe? Assim, a partir da pesquisa musical, a gente pode aprender tantas coisas sobre a nossa região, a gente pode aprender sobre a história. Por exemplo, a partir da pesquisa com o gambá de Maués, eu mesma não sabia que Maués foi um grande polo da cabanagem, né? Considerada a maior revolta popular da história do Brasil. Então, você vê um fato histórico tão importante para a história do nosso país ter acontecido em Maués, né, com a ajuda dos descendentes de africanos, dos indígenas, né? Então, assim, essa trajetória na pesquisa em música, ela me fascina por isso, porque a gente consegue acessar muitas outras áreas do conhecimento e trazer esses outros conhecimentos de uma maneira mais acessível até para as pessoas, mais suave, né, a partir da música. E, claro, divulgar a nossa terra, divulgar as nossas coisas, né? Fazer com que a nossa cultura brilhe, não só para fora do país, né? Mas principalmente para as pessoas que estão aqui dentro, que eu acho que é o mais importante, né? O povo amazonense poder se empoderar desse conhecimento, poder pegar isso para si e dizer, olha, isso aqui somos nós, isso aqui é meu, né? E eu quero que isso seja passado para os meus filhos, para os meus netos, enfim. Se reconhecer. Exatamente, tudo, se né? reconhecer em tudo isso. Então, esse caminho da pesquisa, o que me motiva mais é o poder trazer esse conhecimento que está ali ainda
muito só dentro de alguns nichos, né, de algumas pequenas comunidades que têm um papel importantíssimo na história, na formação social do nosso povo, poder trazer as vozes dessas pessoas também, amplificar essas vozes que cantam, né, que rezam as ladainhas do interior, né, esses músicos que tocam esses tambores, que estão ali fazendo a sua cultura há séculos, mas que ainda não tiveram oportunidade de falar sobre isso para mais pessoas, De né? expandir até para os próprios conterrâneos, né? Exatamente, é isso que me leva, move. que me move a fazer pesquisa. A Karine é uma pessoa extremamente completa, que busca essa completude a cada dia, né? E que cada vez se encontra nessa situação de incompletude, querendo mais. Sim, sim. E nisso, nessas descobertas, os desafios vão sendo lançados. Exato. E tu vais te redescobrindo em tudo isso daí. Exatamente. Eu acho que o que é mais bonito desse processo é justamente o redescobrir-se. Né? Porque a gente que mora na cidade, né, a gente que está aqui em Manaus, a gente viaja pouco para o interior. Né? Assim, eu percebo que o manauara, em geral, ele entra pouco, né, para a mata, para a Amazônia profunda, né? Então, é muito bom a gente poder trazer isso também para o público da cidade, até transformar o seu olhar sobre o que tem no interior, sobre as pessoas do interior, como elas vivem, né, do que elas gostam, qual a contribuição que essas pessoas podem dar para o nosso futuro, né? Porque a música, além de tudo, essa relação da música com a natureza, ela de fato nos ensina também a lidar com essa natureza, né? De uma forma que a gente já esqueceu e que essas populações indígenas e ribeirinhas ainda têm isso muito forte e podem ensinar de novo a gente como se relacionar com a natureza, como olhar para isso com mais tudo, respeito. Né? Com mais respeito, exatamente, que é tudo que nós vimos buscando nesses últimos tempos, né? Todo o aprendizado que a gente tem tentado construir, todo o ensinamento que a gente tenta levar para as salas de aula, que a gente tenta levar para os nossos, né? Sim. Então, assim, hoje eu acho que a nossa conversa ela foi extremamente rica. Obrigada. Porque uma coisa, a gente às vezes se fecha numa caixinha, né, daquela área, Sim. e às vezes não é feliz ali porque também não vê horizontes, e a grande questão do ser humano é estar nesse processo de redescobrimento, de recriação, né, dos seus desafios, das suas metas, e nisso acaba trazendo, né, plantando flor em pedra. Né? E trazendo coisas lindas, e essa volta para as raízes eu acho que é o que vai fazer o nosso futuro melhor. Sim. Né? De cada um poder se encontrar ali, poder cantar para o mundo quem é aquele povo, né? E se amar acima de tudo. Sim, né? Os próprios povos indígenas dizem que o futuro é ancestral, né? A humanidade, ela evoluiu, ela buscou tanto a evolução tecnológica, olhar né, para fora, e se esqueceu daquilo que era o fundamental, que nos perpetuou como espécie ao longo de milhares de anos no planeta, né? Então, eu acredito muito nesse futuro ancestral, nesse futuro em que a gente vai olhar para os nossos povos originários, que a gente vai olhar para aquele conhecimento que a nossa avó dizia para a gente, olha, né, aquele conhecimento tradicional de como cuidar de uma criança, né, das plantas que tem no nosso quintal para fazer o remédio. Então, assim, eu acredito muito nesse futuro voltado para a natureza, porque a gente não vai ter escolha, né? Se a gente quiser continuar vivendo nesse planeta, a gente vai precisar retornar ao essencial, aquilo que realmente importa, né? Que é a nossa relação com o ambiente, com os animais, né? Com nós mesmos, né? A partir do momento que a gente consegue ressignificar essa relação de carinho, de cuidado com o planeta, a gente também passa a olhar para o nosso irmão que está aqui do lado, né? Com muito mais cuidado, com muito mais afeto mesmo, né? Porque todos somos parte
desse grande sistema que é a Terra. Né? Sim. Então, por um futuro mais natural, mais natureza, mais musical e muito mais feliz. Obrigada. Obrigada Muito a você. obrigada e sucesso cada vez mais. Obrigada. Carinha Vida longa esse Aguiar. projeto. Amém. Obrigada. Eu amo esses rios da selva, nas suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce das suas entranhas, e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam, e das suas águas sai o meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filho dessa terra da cor morenês. Esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosas farinhas no caldo do peixe, do banzeiro a canção e o farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, Amazonas, tu és pra mim. Meu A música é realmente a cura para as nossas vidas. E é com tamanha alegria que nós encerramos mais um Semeando Cultura, agradecendo a Ellen Fernandes, do Casa Som Amazônia, e a Carinha Aguiar, por terem abrigantado e aberto as portas dessa casa maravilhosa para o nosso programa. Obrigada e até a próxima!